Olá, eu vim aqui compartilhar algo que está sendo solicitado para mim com bastante frequência. Como o gerenciamento de riscos lida com a possibilidade de um meteoro atingir a Terra. Isso porque há uma notícia, desde dezembro foi detectado uma rota de meteoro, né, meteorito, meteoro, depende do tamanho que está sendo ainda analisado qual é o tamanho. É, e esse meteoro, em 7 anos, iria atingir a Terra. E ele estaria em rota de colisão. E essa notícia ainda não está muito divulgada, porque ela ainda é uma possibilidade remota. Mas alguns órgãos de imprensa já estão trazendo essa informação, que é a informação realmente verdadeira, não é uma fake news, digamos assim. Então, vamos explicar isso aqui um pouco, como é que a gente lida com isso, o gerenciamento de riscos lida com esse tipo de situação? Obviamente que sim. E, e isso é feito de uma forma técnica, então eu vou dar uma explicação aqui, ela não vai ser muito aprofundada, mas eu vou dizer, quem quiser entender melhor como isso é feito, eu vou explicar exatamente aqui. Vou deixar o link também de onde vocês podem encontrar esse tipo de aprofundamento, de informação um pouquinho mais aprofundada, tá? Então, vamos fazer um resumo aí do que tem na imprensa, né? Eu tenho aqui alguns pontos de atenção, algumas anotações, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, esse meteoro é o 2024YR4. Ele tem uma possibilidade de atingir a Terra. E isso é sempre monitorado. Então, o The New York Times fez uma matéria consultando cientistas a respeito dessa possibilidade, que se mostrou um pouco maior do que as usuais que ocorreram nos últimos 20 anos. Então, lá, nessa reportagem do The New York Times, a gente tem algumas informações importantes. Primeiro, que o tamanho seria entre 40 e 90 metros. É um meteoro grande. Então, se ele atingisse a Terra, ele causaria uma cratera de aproximadamente 1 quilômetro, e, obviamente, o dano seria muito letal ali naquela região, tá? Hoje ele está com uma probabilidade de ocorrer de 3,1%, né? Então, quer dizer, é uma probabilidade que fica flutuando de acordo com as informações técnicas que são coletadas. Por exemplo, ele ajustou a rota, então aumenta a possibilidade ou diminui a possibilidade de ele alcançar a Terra. E recentemente ele praticamente dobrou a possibilidade, embora seja baixa, a possibilidade aumentou e aumentou muito em relação à original. Então agora a gente está mesmo assim falando de apenas 3,1% de chances de nos atingirem em 22 de dezembro de 2032. Então, tem bastante tempo aí para a gente entender esse fenômeno e se preparar de alguma forma em relação a ele. Ah, ele tem um potencial para atingir determinadas regiões mais do que outras, né? Aqui próximo a gente seria mais a região ali norte da América do Sul, né? Mais ali região da Colômbia, Bogotá, Venezuela, talvez Equador, tá? E outras regiões da África, da Ásia, e claro, né? Poderia cair no oceano. Ele viaja numa velocidade muito alta, com muita energia cinética. Então, embora ele seja 90 metros, que seria relativamente pequeno em relação ao tamanho da Terra, mas ele vem com uma velocidade de 61 mil quilômetros por hora. O que isso significa? É um corpo celeste, né? Um material que vai chegar com muita energia. Só que essa energia está sob a forma de velocidade. Não é outra forma de energia, ela está em muita energia sob a forma de velocidade. Então, existem várias possibilidades. Ele pode cair no mar, e aí, se for no meio do oceano, os danos serão menores. Se for mais próximo à costa, pode gerar algum tipo de elevação de ondas.
Ele pode também sofrer uma explosão no ar, aí se fragmentar, dependendo do material que seja. Por exemplo, se for rochoso, a probabilidade disso acontecer é muito grande, principalmente se ele não for a dimensão dele não for tão grande como 90 metros, mas de 40 a 50 metros, a probabilidade de explodir no ar é muito grande. Aí você vai dizer, se explodir, ótimo, resolveu. Não, a explosão é perigosa, porque ela vai gerar uma série de fragmentos, uma chuva de fragmentos, então, e pode causar vários tipos de danos, então também não seria bom. É bom lembrar que a maior parte do planeta, né, 70% da superfície do planeta é de água, então a chance né, de cair no mar é muito maior. Mesmo dentro desses 3,1%, ainda teria que cair na terra. Então, a probabilidade de um dano mais grave seria muito pequena. Essa explosão que acontece no ar, ela é chamada de airburst. É um tipo de explosão extremamente poderosa. Porque imagine, aquela energia toda, daquela velocidade absurda, né, de mais de 60 mil quilômetros por hora, ela é convertida em impacto. Então, mesmo que sejam em pequenos fragmentos, ela acaba se convertendo em danos grandes por causa da energia que esse material possui, viajando no espaço a uma velocidade acima de 60 mil quilômetros por hora. As chances de ocorrer, né, esse choque em 2032, ela oscila. E aí também isso também influencia nas medidas de mitigação, de combate ao evento, porque se as chances são pequenas, você precisa se preocupar menos com ele, né? Então, isso tudo faz parte aí do cenário que a gente tem hoje. Mas a pergunta que me fizeram, né? Qual a pergunta principal? É, como lidar com isso tecnicamente dentro do gerenciamento de riscos à luz da engenharia? Então, como fazer isso? Existe algum tipo de tratamento para isso? Como é que isso é feito? Existe sim, tá? Existem várias situações de engenharia em que você tem que lidar com fenômenos que você não tem praticamente controle nenhum sobre ele. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? Para poder ficar mais fácil, acompanhar o que eu vou explicar, tá? Isso aqui é um texto sobre acidentes e catástrofes que fica no meu blog. Depois eu vou explicar e vou colocar o link aí também para acessar, mas como chegar nesse blog. Aqui é a parte de acidentes e catástrofes, então está falando aqui um texto sobre como sobreviver a um acidente de aviação. Então, ele traz vários assuntos, mas logo aqui o segundo assunto é como se proteger contra uma queda de meteoro ou meteorito, né? No caso, aqui vem toda a explicação, mas é claro, eu não vou fazer isso agora, depois vocês podem acessar. Mas a explicação basicamente, ela gira em torno desses elementos que eu vou explicar agora, que é o seguinte: é, a origem do acidente. Existem vários tipos de origem de acidentes. A origem pode ser operacional, então, quando você está operando algum equipamento, pilotando um avião, ou numa planta, numa indústria, ou dirigindo um carro, ou operando algum tipo de atividade, e alguma coisa sai errada, um erro operacional, você tem um acidente, né? A outra questão é um projeto, a origem no projeto. Então, você tem um projeto com alguma falha. E aí, quando você usa e opera aquele projeto, aquela indústria, aquele prédio, aquela máquina, você tem um acidente causado por uma falha de projeto. A outra coisa é o projeto pode ser bom, o operador pode ser bom, mas na hora que foi construir ali, vamos supor, um carro, tá? Na hora de você montar um carro, houve uma falha na montagem, na construção. Se for um prédio, na construção. Se for um carro, na montagem, ou numa máquina, num refrigerador, num equipamento industrial. Então, pode ter uma falha. O projeto é bom, o operador é bom, mas a construção em si houve uma falha. Ele também pode levar a um acidente.
E tem um outro caso que você tem um operador bom que entende, sabe o que está fazendo, um projeto bom, tem uma construção e montagem boa, bem feita, mas todo equipamento só tem uma coisa certa, só tem uma coisa certa, vai precisar de manutenção. E se você não fizer, vai acontecer o acidente. Então, esses são os acidentes de origem mais corriqueira. Mas existem alguns acidentes que são de origem externa, não tem nada a ver com a operação, com o projeto, com a construção e montagem, com a manutenção do equipamento. Ele é externo. E aí ele é totalmente fora do controle dos engenheiros que projetaram ou das pessoas que estão vivendo na Terra. Ele é completamente fora. O exemplo são terremotos, enchentes, furacões, raios, meteoritos, um ato hostil, tipo sabotagem, queda intencional, não intencional de aeronave, ataque militar, atentado terrorista, enfim, uma série de coisas que você não trabalha operacionalmente, nem em projeto, nem em construção e montagem, nem em manutenção. A isso a gente chama de conjunto de acidentes de origem externa. E você cria protocolos para lidar melhor com esse cenário. Então, a gente tem aqui várias instalações, por exemplo, usinas nucleares, são protegidas para acidentes de origem externa. No caso deles, eles estão preocupados com maremoto, e olha que no Brasil é muito difícil ter maremoto, terremoto, tá? Então, é mais difícil ainda, mas eles são protegidos com. As centrais de Angra dos Reis, por exemplo, são protegidas contra maremoto, terremoto e também acidente de choque, né, de aeronave com a usina, seja ela intencional ou não intencional, e até ataques terroristas. Então, os engenheiros projetaram a instalação e assim vários projetos são feitos considerando a possibilidade de algo totalmente externo ao projeto ser sim uma causa de um acidente. E a queda de um meteorito, de um meteoro, se enquadraria nessa classe de acidentes, tá? Acidente de origem externa. E aqui tem um texto longo explicando, relativamente longo, não é muito longo, né? Tem foto, aqui tem uma foto na Rússia de um meteorito bem pequeno chegando lá. Então, essa foto é verdadeira, é real. E tem aqui também uma outra foto que atingiu o gelo, um meteorito bem pequeno, tá? E tem aqui algumas explicações a respeito de como isso é feito, né? Como é que a gente lida com isso? É uma questão de custo e benefício. Então, a gente olha a frequência. Por exemplo, terremotos no Brasil é uma coisa muito rara. Então, você não precisa construir todos os prédios à prova de terremoto. Mas na Califórnia, no Japão, é diferente. Então, vale a pena você gastar dinheiro com isso, porque a probabilidade de acontecer é muito alta. A gente se baseia em dados históricos. Com relação aos meteoros, a mesma coisa. A gente poderia comparar, por exemplo, com raio, queda de raio. A queda de raio é de origem externa, a gente não tem controle e não tem nada que a gente possa fazer para evitar que o raio caia. Mas, dada a frequência, a incidência e os danos que causam os raios, então resolveu-se que toda instalação, quando bem feita por engenharia, é protegida com um para-raio. Então, foi criado para-raio e praticamente todos os prédios bem construídos de casas possuem um sistema de para-raio. Então, é assim que a gente se protege do acidente de origem externa. Então, vamos fazer um para-meteoro, para-meteorito? Não faz sentido, porque a frequência de queda de meteorito, meteoros, e os custos e os danos que esses meteoros, meteoritos causam, não justificam a gente ter cada casa protegida à prova de meteoro e meteorito. Não faz sentido. Cada cidade. Não faz sentido. Exceto se esses dados mudarem. Se houver um aumento de frequência, então valerá a pena você ter dispositivos. Existem filmes, existem várias informações a respeito de tentativas usando laser, ou então enviar uma bomba no sentido de provocar uma explosão e alterar o curso. Tudo isso é verdade, é possível, tem uma base técnica. Mas, no momento, como eu disse, não existe viabilidade econômica de gastar muito dinheiro com isso, porque não faz sentido, porque você tem outras prioridades, outros riscos mais urgentes que você já não dá conta de recursos para mitigar e você precisa ainda gastar com algo que a possibilidade é pequena, exceto se isso mudar. Como a gente tem essa ameaça para 2032, é possível,
tá? É possível que alguma coisa mude se esse risco se elevar muito. Por enquanto, na faixa de 3,1, 3,2, não faz muito sentido. Mas se esse risco aumentar para 40%, 50% de chance, aí 60%, então nós vamos ter aí um investimento, um interesse em investir nesse tipo de proteção. E não há motivo nenhum para nenhum tipo de pânico. Para começar, faltam 7 anos para essa eventual possibilidade de colisão se tornar real, né, e acontecer. E os números mostram que não há motivo nenhum para preocupação por enquanto. Se você quiser entender melhor, né, sobre isso, você pode ver aqui nesse blog, tá? Como é que chega nesse blog? Você vai lá no site que é www gerardoportela.com.br, tá? É esse site que está aqui, gerardoportela.com.br. O site mesmo, ele é só isso aqui, gerardoportela.com.br. Você vai entrar nessa página e logo de cara vai ver a parte de livros e cursos. Então, lá tem muita coisa que é para vender, que tem opções de compra digital ou papel, mas tem também um link para um blog totalmente gratuito, que tem conteúdo para pesquisadores, aqueles que estão trabalhando em doutorado, mestrado e também em monografias, em curso de pós-graduação. Aqui tem bastante material. Observe que aqui são os cursos e os livros pagos, tá? Agora, aqui embaixo tem blog Risk and Safety. Então, a gente entra lá e automaticamente cai ali, já começa com um texto sobre fatores humanos, explicando o que é, tudo com base técnica típica de quem teve uma passagem importante, né, na academia, como eu, que fui professor e também é, eu tenho doutorado, sou PhD, doutor e mestre na área de risco e segurança. Aqui no mapa, esse blog tem um formato, né, original dele. Aqui à direita tem um menu, mapa do site. Você clica aqui, acidentes e catástrofes, e você vai encontrar aquilo que a gente estava vendo, que era acidente e catástrofe. Começa aqui com aviação e depois vai direto, logo o segundo já é o meteoro ou o meteorito. É claro, tem um mundo aqui de informação, tem incêndio, um monte de coisas, e várias opções, informação para todo lado e informação, como eu disse, amadurecida para a área de petróleo e gás, de aviação, uma série de informações técnicas que podem ser úteis para quem quer saber um pouco mais sobre o tema, se aprofundar, estudar e aprender a lidar com o risco. Então, é isso. Nós queríamos aqui compartilhar isso mesmo e estou encerrando com essa oferta, né, de acesso grátis a esse blog. Ele não vai ser pago nunca, é sempre grátis. Tem também os meus canais, né, no YouTube, tem também o Instagram, tem o LinkedIn, eu também estou bem presente, o Facebook, então nas redes sociais em geral. E aqui embaixo eu vou deixar nas redes o link direto para acesso ao blog, tá bom? Então é isso. Espero que ninguém fique com medo de queda de meteorito e meteoro. Não há necessidade disso. E tenha entendido que a engenharia lida com esse assunto baseada na frequência e na severidade. E esse é um assunto que não tem demonstrado uma frequência e uma severidade capaz de justificar grandes investimentos. Mas se isso mudar, não tenham dúvida, os investimentos vão acontecer e nós iremos prover os meios de proteção. Obrigado.